Bom dia. Aos remanescentes que ficaram em São José dos Campos para virar o ano, escolheram a melhor cidade aí para se morar para virar o ano, né? Olhando da sua sacada, um prédio bonito, com uma grade de proteção a crianças. Essa é a nossa virada, quem escolhe passar aqui em São José dos Campos. Mas que bom, como o Frank falou, tem uma galera, um pessoal nosso viajando e a gente fica até feliz de ver a igreja cheia num dia como esse. Fizemos bem aí, aqueles que ficaram em São José, de estarmos aí para cultuar o Senhor. Você pode abrir então em Lucas, capítulo 2, versos 21 a 40. Lucas, capítulo 2, versos 21 a 40. Como o Franklin falou, a gente encerra então hoje essa promessa, a grande promessa, né? É o tema da nossa série. Lucas 2, 21 a 40. Hoje a gente medita no cântico de Simeão. Todos acharam? O texto diz assim: completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e será um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Até aí. É assustador pensarmos que hoje é o último dia do ano. Em poucas horas, 2017 ficou para trás. Esse foi mais um ano que nós experimentamos aquilo que cantamos. Certamente a misericórdia e a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias. Em 2017, com certeza, como eu, você pode dizer ou testemunhar que a misericórdia e a graça do Senhor nos acompanhou. Nós tivemos momentos de alegria juntos, nós tivemos momentos de tristeza juntos, nós conseguimos projetar e cumprir aquilo que nós organizamos e projetamos, e tivemos coisas que nós não cumprimos de acordo com o que nós projetamos. Mas em tudo isso, o Senhor foi muito bondoso para conosco nesse ano de 2017. E é comum quando nós chegamos nessa fase do ano, essa última semana, esse último dia, e nós já começamos a planejar o que nós queremos fazer e o que nós queremos ser em 2018. Nós chamamos isso de resolução. É comum nós estarmos mais pensativos durante essa época do ano do que
nós podemos fazer que não fizemos em 2017, como nós podemos ser em 2018 que nós não fomos em 2017. É comum nessa fase do ano pararmos para ter tempo e nos visualizarmos de um jeito diferente em 2018. Resoluções são metas que nós fazemos no final do ano. De certa forma, mesmo inconscientemente você faz isso, você chama de resolução ou não, mas você planeja o que você deseja fazer em 2018. É comum nós vermos na história, por exemplo, homens que também fizeram resoluções e eram até disciplinados tentando cumpri-las. Jonathan Edwards foi um desses homens. Ele tem as suas 70 resoluções, né, no ano de 1722 e 1723. Ele escreve, levando 2 anos, escreveu 70 delas. E Jonathan Edwards, a primeira dele, por exemplo, eu desejo fazer tudo aquilo que traz mais glória para Deus. Sua resolução de número 16 seria: eu não vou falar mal de ninguém se isso compromete a honra dessa pessoa. Ele tem 70 resoluções e ele tenta viver por elas. É comum a gente fazer resoluções. Um outro homem, talvez um pouco mais engraçado nas suas resoluções, é o dono aí do Facebook, o Mark Zuckerberg. Todo ano ele lança uma resolução que ele tenta cumprir. Em 2019 ele prometeu que ele vestiria gravata todos os dias da sua vida, porque era um ano sério. Em 2010 ele decidiu que ele aprenderia o mandarim para se comunicar com a família da sua esposa. Em 2011 ele decidiu que ele seria vegetariano. E todo ano ele vai colocando resoluções para ele tentar viver. É comum nessa época do ano fazermos isso. Mas eu poderia afirmar que duas coisas acontecem com todos nós nessa fase de ano. Uma, você faz resolução. E a outra, você se frustra porque você não consegue cumprir com a resolução que você fez. As duas coisas sempre nos acompanham. Você planeja e você se frustra, porque você não consegue cumprir aquilo que você planejou. Quer um exemplo? Assim como eu, há aqueles que todo final de ano eles se visualizam um pouquinho mais magros no ano que vem. E você vê aquela roupa que você sempre quis vestir, né? Você se visualiza na praia, correndo, fazendo exercício. Mas até quando chega o primeiro almoço na casa da sogra, e a sua resolução de 2018 começa a ficar comprometida. E a culpa não é sua, a culpa é sempre da sogra. Há aqueles que desejam fazer resolução que em 2017 tiveram pouco tempo em família. E aí decide então que 2018 vai ser o ano que eu vou passar mais tempo em família. Aí começa o ano, a crise do país aumenta, o seu chefe precisa mais de você do que ele precisava do ano passado. E você tem menos tempo com a sua esposa e menos tempo com seus filhos do que você planejou. Resolução e frustração. No meio evangélico é comum nós vermos cristãos fazendo resoluções que lerão a Bíblia toda num ano, quando vai iniciar o próximo ano. E você nem tem às vezes a prática da leitura, mas você se visualiza agora lendo 10 capítulos da Bíblia por dia, na sua poltrona preferida, com a sua xícara de café, né? Aquela luz ambiente perfeita, cheio de livro do seu lado. Você tem tempo de sobra para ler, até que começa a sua semana. E aí você perde um capítulo, né? Não deu para ler mais um capítulo, aí já são 2 capítulos e 3 capítulos, e vai somando, e logo no primeiro mês você desiste da leitura. É comum nós fazermos resoluções que nos frustram. O que isso tem a ver com o texto que nós estamos lendo hoje? Tudo a ver. Porque hoje nós estamos vendo um homem e uma mulher, Simeão e Ana, que tinham uma resolução em comum em vida. E diferente das nossas resoluções, que normalmente elas nos frustram, a resolução de Ana e de Simeão não decepcionaria eles. Olha aí o que o texto diz a respeito de Ana, no verso 38, no verso 37 vai dizer que ela nunca deixava o templo. Havia um anseio, havia um desejo em Ana na sua vida. E qual era esse anseio? O verso 38, no final dele vai dizer: ela esperava a redenção em Jerusalém. Uma resolução. E a respeito de Simeão, nós vemos a mesma coisa aí no texto. O verso 25 vai dizer que ele aguardava a consolação de Israel. Ana esperava a redenção de Jerusalém. Simeão esperava a consolação de Israel. E aonde estavam essas coisas? O verso 26 vai dizer que Simeão ansiava em ver o Cristo. Um casal, não casados, mas um homem e uma mulher com a mesma resolução. Eu quero ver o Messias. Eu quero ver a Cristo, eu quero ver a consolação de Israel, eu quero ver a redenção de Jerusalém. E diferente das nossas resoluções, eles não foram frustrados nessa resolução. Eles foram plenamente satisfeitos
com esse anseio e esse desejo que eles tinham. E se nós procuramos uma boa resolução, não só para 2018, mas para toda a nossa vida, por que não olharmos hoje para a vida dessas duas pessoas e aprendermos com eles que se nós tivermos o mesmo anseio que Simeão, eu não vou morrer antes de ver o Cristo. Se nós tivermos o mesmo anseio de Ana, eu aguardo a redenção em Jerusalém. Nós não ficaremos decepcionados e viveremos satisfeitos, mesmo que os nossos anos aí vão de mal a pior. Eu não sei se você percebeu, mas aí o texto é mais um casal de idosos, né? Nós temos aí Simeão e Ana. A respeito de Ana, é claro, o texto vai dizer para a gente que ela era muito idosa e ela tinha aí 84 anos. Simeão, a idade dele nós não sabemos, mas por inferência nós podemos dizer que ele também era idoso. A fala dele é como se ele estivesse alcançando a sua morte. Eu não vou morrer antes de ver o Cristo. Então nós podemos assumir aí, ele vai dizer também que pode ser ele gostaria de ser despedido em paz. Então nós podemos dizer que Simeão também estava aí com idade avançada. Nós tivemos Zacarias e Isabel, os pais de João Batista, que Lucas narrou, que eles também tinham idade avançada. E todos esses senhores e senhoras com idade avançada estão profetizando. Pode ser que assim como João Batista, que era um sacerdote, e o ministério sacerdócio em João Batista apontava para Cristo como seu clímax, pode ser que a idade avançada desses homens e mulheres, profetas, significa que agora a profecia e a lei aponta para Cristo. A profecia está chegando na sua maturidade, por assim dizer. E todo o ministério da profecia e da lei do Velho Testamento, agora com esses idosos profetizando, está alcançando a sua maturidade. A antiga aliança está se cumprindo e a nova aliança agora em Cristo Jesus está chegando. E aí você pensa essa mensagem sendo dada a Teófilo, a quem Lucas escreve. Lembra que o livro de Atos também foi escrito a ele. Ele está vendo essa cisão, essa rixa aí que há entre o judaísmo e o cristianismo da época, e Lucas quer mostrar para ele: não, Teófilo, o que está acontecendo é o cumprimento de profecias. Tanto o sacerdócio, tanto os profetas, tanto a lei estão apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um fora da lei, por assim dizer. Jesus Cristo é o cumprimento da lei. É por isso que no nosso texto de hoje, aí nessa passagem, 5 vezes Lucas faz a menção à lei. No verso 22 ele vai dizer: de acordo com a lei de Moisés. No verso 23 ele vai dizer: como está escrito na lei do Senhor. No verso 24, no finalzinho: de acordo com o que diz a lei do Senhor. No verso 27, requeriu o costume da lei. No verso 39, era exigido pela lei do Senhor. O que Lucas quer mostrar? Os profetas, a lei, o sacerdócio aponta para Cristo. A velha ordem está se passando, o Antigo Testamento está se passando, e o rei chegou, e a nova aliança está sendo consumada em Jesus Cristo. Nas próprias palavras de Jesus: eu não vim abolir a lei ou os profetas, eu vim cumprir elas. E é por isso que Lucas começa mostrando nessa narrativa para a gente, Jesus cumprindo com 4 rituais da lei. Ele passa pela circuncisão, ele passa pela nomeação, ele passa pela purificação, os pais de Jesus passam pela purificação, e ele passa pela consagração. Nós temos 4 rituais, não sei se você percebeu, mas nos versos 22, 21 a 24, você tem 4 rituais. Então vamos começar por aí, por esses 4 rituais, e aí a gente caminha para Simeão e Ana. Olha o verso 21 comigo. Vai dizer: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Verso 21 é claro: Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Da onde que veio essa ideia de circuncisão? Você lembra aí? Nós temos repetido isso. Gênesis capítulo 17, quando Deus faz aliança com Abraão, ele diz que esse povo da aliança teria uma marca. Gênesis 17, versículo 11, o povo da aliança teria essa marca. Não que a circuncisão salvaria eles, mas eles lembrariam que o Senhor, com essa marca, o Senhor é Salvador. E mais tarde eles deveriam colocar a fé, então, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, que é pela fé que eles foram salvos, eles deveriam colocar a fé, então, no seu Salvador. A circuncisão era operada pelos pais, normalmente, com uma pedra ou um objeto pontiagudo. Aqueles que dizem, inclusive, que os judeus deixam a unha às vezes crescer, porque eles usam até a unha nesse processo. É uma cirurgia sem anestesia, feita dentro de casa. E aqui nós temos visto aí Jesus sendo circuncidado ao seu 8º dia de vida. Agora lembra, gente, a circuncisão, ela tinha pelo menos aí 2 implicações. A primeira marcava quem era o povo da aliança, quem era o povo de Abraão.
E dessa maneira rompia com todo o paganismo lá fora. Vocês são o povo da promessa. A segunda razão era uma marca física com uma conotação espiritual. Lembra que os profetas no Antigo Testamento, vira e mexe, voltavam para o povo e diziam: vocês precisam ser circuncidados no coração. Porque a marca física não era suficiente. De fato, a marca física mostrava para eles que eles eram pecadores. Vocês são pecadores. Tem uma marca em vocês. E mais cedo ou mais tarde o coração de vocês precisa ser circuncidado. Assim como a marca física que vocês têm. Por que eu estou dizendo isso? Por que Jesus é circuncidado então? Se é uma marca física de uma realidade espiritual. Se é uma demonstração de que o coração precisava ser circuncidado. Aqui nós temos o Filho de Deus encarnado que não tinha nenhum pecado. Ele não precisava de um rompimento, por assim dizer, com o paganismo, uma marca física em si que provava disso. E ele não precisava ter o seu coração circuncidado. Ele não tinha pecado. E a pergunta que nós temos que responder no verso 21 é: por que passar então pela circuncisão? Por que passar por esse momento humilhante? E a resposta é clara. Jesus passa pela circuncisão não por uma deficiência e pecado em si mesmo, mas porque já na circuncisão ele se identifica com a nossa deficiência e o nosso pecado. Nos 8 dias de vida de Jesus, ele já estava cumprindo toda a lei. Se mais tarde nós receberíamos a justiça de Cristo e os nossos pecados iriam sobre ele seria condenado, para que fosse cumprido toda a lei, gente, com 8 dias de vida, Jesus já estava realizando o seu ministério por mim e por você. E antes dele ser perfurado no lado, na cruz, ele já sangra por mim e por você no 8º dia de vida. Aqui é o primeiro sofrimento do menino Jesus. E ele não faz isso porque ele precisava ser circuncidado. Ele faz isso para cumprir toda a lei. A mesma coisa que acontece com o batismo dele. Lembra que quando João Batista vai batizar ele, ele fala: importa que eu seja batizado sim, João, para cumprir com toda a justiça. Ele é nascido de mulher, debaixo da lei, para redimir os que estavam sob a lei. Se Jesus não cumpre com esse ritual, com os 8 dias de vida, nós não receberíamos a sua justiça. Então, quando você lê o verso 21, Jesus cumprindo com esses requisitos da lei, nós deveríamos nos maravilhar com isso. É por mim que ele está passando por isso. Essa criança já sofre com 8 dias pelos meus pecados, para se identificar com o povo que é pecador. O texto vai dizer que não só circuncisão, mas ele também recebe o nome de Jesus, no verso 21. Provavelmente isso aí acontecia no Novo Testamento, e que no dia da circuncisão também acontecia a nomeação. E aí é a fé simplesmente de Maria e João em ação. Eles creram na palavra de Deus, creram que na palavra do anjo que ele deveria se chamar Jesus, e dá a ele então o nome aí de Yahvé salva. Jesus é o nome grego aí para Josué, Yahvé salva. Então nós vimos a circuncisão e nós vimos a nomeação. Aí no verso 22 nós temos mais um ritual. A purificação. Olha o verso 22 aí. Completando-se o tempo da purificação deles. De acordo com a lei de Moisés, José e Maria vai ao templo, a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. 2 rituais separados, purificação e a consagração. O que era a purificação de Maria, que ela precisa passar aí? Essa ideia vem lá de Levítico capítulo 12. A lei, resumindo para você não precisa abrir lá, mas se a mãe tivesse um filho homem, ela permaneceria impura por 7 dias, o menino seria circuncidado no 8º, e a mãe permaneceria mais impura ainda, ou permaneceria impura, né? Não só 7, mas 33 dias. Ou seja, a mãe que tivesse um filho homem ficaria impura por 40 dias, e o menino seria circuncidado no 8º dia. Para fazer o ritual da sua purificação, levaria um cordeiro e um rolinho ao templo, daria na mão do sacerdote, e então ela ficaria pura novamente. Durante 40 dias ela não poderia estar no templo, não poderia tocar em nada que fosse consagrado ao Senhor. Agora, se a mãe tivesse uma filha menina, ela ficaria 14 dias impura, ou a pena dobraria, 14 dias impura e 66 dias impura. Nós não sabemos por que essa diferença entre menino e menina, não há uma explicação plausível, mas fato é que Levítico capítulo 12 vai dizer isso. 33 mais 7 dias para menino e 66 mais 14 dias se tivesse uma menina. E é isso que está acontecendo aqui. Ela completa esse período de 40 dias, vem ao templo agora,
E vê aí que o verso 24 vai dizer que para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O que parece que eles não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. E é daí que vem a ideia que esse casal era pobre, mas não necessariamente. Eles estavam viajando, estavam em Belém por 40 dias, eles não voltaram para sua terra natal ainda. E José pode simplesmente ter preferido comprar aí pombinhas, que era muito mais fácil para os viajantes terem, do que comprar um cordeiro. Não necessariamente eles eram pobres como a tradição diz. Então nós vimos a circuncisão, a nomeação, a apresentação, a purificação de Maria. E aí por último você tem a apresentação, que é a consagração do menino Jesus. Versos 22 e 23. Agora sim, eles levam o menino ao templo. E o verso 23 vai dizer, como está escrito: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Mais um ritual do Antigo Testamento. Da onde vem essa apresentação, a consagração do menino do Antigo Testamento? Vem lá da Páscoa. Lembra que quando Deus libertou o povo do Egito, Ele poupou os primogênitos. Então agora Ele decide que os primogênitos pertenceriam a Ele. Os pais levariam então os meninos, os primogênitos, ao templo e pagaria 5 ciclos de prata ao sacerdote e assim redimiria o seu filho. O filho pertence ao Senhor, mas chega perante ao sacerdote, pago 5 ciclos de prata e agora eu posso ir com meu filho. Eu entreguei meu filho ao Senhor, ou redimi o meu filho. O que está acontecendo aqui então? Jesus, ao 8º dia, já está sangrando, já está se identificando com a lei a nosso favor. E o Redentor Jesus Cristo está sendo redimido por 5 moedinhas de prata. É doideira quando você começa a entender isso, quando a gente começa a trazer todo esse contexto de Antigo Testamento. Nós vemos que o próprio Redentor, aquele que morreria por nós, teve sua vida avaliada com 40 dias de vida. Quanto, Jesus? 5 ciclos de prata. Nosso Redentor precisou ser redimido. E aí você vê a humilhação do Filho de Deus, não só sofrendo um corte na sua carne, mas cumprindo com toda a lei, para que nós agora, pela fé no justo, fôssemos justificados. E aí, o texto vai dizer que quando eles estão no templo, aparece um homem chamado Simeão. E quem era Simeão? Qual a genealogia desse homem? Aonde você vê Simeão na Bíblia, a não ser nessa passagem? Me parece que Lucas e Deus na sua soberania quis registrar a história de Simeão nesses 10 versículos, porque o que acontece aqui deveria ser contado por toda a história. Simeão some da Bíblia depois dessa história. Você não acha mais nenhum registro a respeito desse homem. É um homem simples, sem status, mais um homem insignificante que Lucas nos apresenta, mas o que acontece na vida desse homem deveria ficar registrado para que todo o povo de Deus em todo lugar aprendesse com ele. E naquele exato momento que eles estão apresentando o menino no templo, esse homem sem história, sem genealogia, está ali presente. E o que o verso 25 vai dizer? Vai dizer a respeito do caráter desse homem. Lucas vai dizer para nós que ele era justo e piedoso. Por que é importante Lucas mencionar mais uma vez que mais um homem que é justo e piedoso, como ele fez com Zacarias? Você vai ter Simeão e Ana, 2 testemunhas. Lembra do Antigo Testamento? Era necessário 2 testemunhas para que o testemunho seja válido. Mas essas testemunhas têm que ser pessoas fidedignas. Então Lucas vai dizer, veja, Simeão, ele era justo, ou seja, ele cumpria com a lei rigorosamente. E ele era piedoso no verso 25. Numa época de pluralismo religioso, em que todas as religiões eram aceitas, numa época que você tinha os legalistas, que eram os fariseus, você tinha os liberais, que eram os saduceus, os revolucionários, que eram os zelotes, ainda assim você tinha esse povo remanescente, um homem que era justo e piedoso. Mas o verso 25 diz mais. Diz que esse homem que era justo e piedoso, ele tinha uma resolução em vida. Ele tinha um anseio. E vai dizer que ele esperava a consolação de Israel. E no verso 26, a consolação de Israel é: eu não vou morrer antes de ver o Cristo. Lucas apresenta agora o desejo desse homem, o propósito que ele tinha em vida. Eu quero ver a consolação de Israel.
e eu não vou morrer antes de eu contemplar o Cristo do Senhor. De onde que ele tira essa ideia de consolação de Israel? Eu coloco o texto para vocês aí no telão. Vem lá da profecia de Isaías 40. Lembra, Isaías está profetizando para um povo que estava em cativeiro. E olha que mensagem linda que Isaías dá ao povo que estaria 70 anos em cativeiro babilônico. Ele diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Ela já pagou sua iniquidade. Ela já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Veja, a glória do Senhor será revelada. Quando Simeão está esperando a consolação de Israel, é isso que ele está esperando. Console meu povo. Ele está esperando que o seu povo agora vai ter sua iniquidade paga. Ele está esperando que a mão irada do Senhor não mais estará sobre o seu povo. E ele está esperando que a glória do Senhor novamente será manifestada. É isso que quer dizer, ele esperava a consolação de Israel. Havia um rei cruel chamado Herodes, uma degeneração na religião, um legalismo dos escribas, mundanismo dos saduceus, degradação, desespero, mas ainda assim havia um homem cheio de esperança. Agora, gente, imagine a situação desse homem, que deixa eu usar um pouquinho da minha imaginação junto com vocês. O templo de Herodes era uma das 7 maravilhas do mundo nessa época. Milhares de pessoas visitariam Jerusalém, iriam para o templo com um guia turístico. E aí você tem aquele multidão de pessoas entrando em Jerusalém, vamos ao templo. O guia pega essa multidão, entra todos os dias no templo, e todos os dias as pessoas perguntam, olhando para um homem dentro do templo: quem é aquele senhor ali? O que ele faz ali todos os dias? Aí o guia viraria para aquele povo e falaria: diz ele que está esperando a consolação de Israel. Diz ele que ele vai conseguir ver o próprio Messias. Diz ele que ele vai vislumbrar a glória do Senhor. Diz ele que não vai morrer enquanto ele não vê o Cristo. E dias após dias, pessoas olhariam para Simeão dentro do templo, e ali está Simeão, um lunático na sua época, com uma resolução em vida, desejando ver Cristo, o Cristo do Senhor. Será que Simeão não seria motivo de escórnia, não seria motivo de vergonha, de zombaria da sua época? Eu aguardo a consolação de Israel. As palavras de Isaías estariam: consolem meu povo. Todos os dias esse homem estaria com essa palavra de Isaías na sua cabeça. E aí o texto vai dizer que quando chega então esse bebê, lembra? Muitos bebês estavam sendo apresentados, muitos bebês eram apresentados ao Senhor, mas quando chega esse bebê, o verso 28 diz: Simeão o tomou nos braços. Você já pegou o filho de alguém no braço? O medo que você fica dessa criança cair, o medo de você fazer alguma coisa errada. Agora Simeão está sustentando em seus braços aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Pensa o temor desse homem carregando esse bebê, quando ele pega ele nos seus braços. Pensa como esse homem deveria tremer por dentro. Ele sabe o que está acontecendo. Eu estou esperando a consolação de Israel. Eu quero ver o Cristo. E de repente esse bebê, dentre muitos outros bebês, agora ele segura no seu braço o piso dessa criança. Quando Simeão segura essa criança nos seus braços. E aí o texto vai dizer que quando ele pega essa criança que sustenta todo o universo com o poder da sua palavra, se essa criança soprasse, Simeão poderia existir ou deixar de existir, mas ele carrega essa criança nos seus braços. E ele vai dizer: ó soberano. Para muitos, 400 anos de silêncio, 200 anos de opressão romana, Deus estava parado na história. Mas para esse homem, na hora que ele pega a criança, o bebê Jesus, ele chama a Deus pelo nome que Deus deve ser chamado. Ele chama a Deus de ó soberano. Eu sei que o Senhor não é indiferente ao sofrimento do seu povo. Eu sei que o Senhor controla a história no poder das suas mãos. O povo pode achar que o Senhor está parado na história, mas aqui está o Cristo. Então ele pode olhar para cima e dizer: ó soberano. Exatamente como o Senhor prometeu. A sua palavra é fiel, é isso que ele diz: ó soberano, como prometeste. Exatamente, milhares de anos de profecia, agora eu vejo, ó soberano.
Ele vai dizer: agora o Senhor pode despedir o seu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. E nós não poderíamos passar dessa frase aqui muito rapidamente, porque Simeão viu algo em Jesus que nem todos veem em Jesus. Quantos estavam no templo nesse dia? Quantos sacerdotes? Quantos guardas? Quantos cambistas? Quantos olharam para Jesus? Mas cadê o relato do que eles viram em Jesus? Aqui está um homem que viu em Jesus algo que outros homens não viram em Jesus. O que diz para nós, gente, que é possível nós estarmos no templo. É possível nós ouvirmos a respeito de Jesus. É possível Jesus estar perto de nós e ainda assim não vermos o que Simeão viu em Jesus. Simeão viu algo em Jesus que nem todos viram. O profeta Isaías vai dizer que nele não havia beleza nem majestade que nos atraísse fisicamente. Nós temos o relato de Jesus falando com os seus discípulos, Filipe, que tinha dificuldade de ver algo de especial em Jesus, a ponto de ele falar para o próprio Cristo: mostra-nos o Pai. E Jesus vai falar: Filipe, você não viu ainda o Pai? Os líderes religiosos em João capítulo 8, 25, falando com Jesus, olhando para ele, diriam: quem é você? É possível nós olharmos para Jesus e não vermos o que Simeão viu em Jesus. É possível nós estarmos no templo, é possível estarmos familiarizados com Jesus e ainda assim não nos maravilharmos com ele. O que me diz que a visão que Simeão tem vai além dos seus olhos físicos, mas é uma visão espiritual, é uma visão do seu próprio coração. Como Paulo vai dizer, houve uma iluminação nos olhos do coração do homem. Simeão viu mais do que outros que estavam no templo poderiam ver. E como é que ele vê então? É por isso que o texto diz aí, nos versos 25, 26 e 27, a ação do Espírito Santo. Simeão só pôde contemplar Cristo do jeito que ele contempla, porque o texto vai dizer, no verso 25, o Espírito Santo estava sobre ele. No verso 26, foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. E no verso 27, movido pelo Espírito Santo. Então Simeão só pode contemplar quem Cristo era, porque o Espírito Santo de fato operou na vida desse homem. Se o Espírito Santo não operar em você, se o Espírito Santo não operar em mim, se ele não mudar o nosso coração, se ele não tirar as escamas dos nossos olhos, nós não podemos ver em Cristo o que Simeão viu. E a minha pergunta para vocês essa manhã é: o que vocês veem quando vocês olham para Cristo? Estamos no templo nessa manhã, estamos familiarizados com Ele. Cristo está em todos os lugares nessa época do ano. Mas o que você vê quando você olha para Cristo? Você pode pegar esse menino e falar: meus olhos viram a tua salvação. Ó soberano, como o Senhor prometeu, eu vi a tua salvação. Você pode afirmar como Simeão? O que você vê? Como você se maravilha? O Espírito Santo já arrancou a sua cegueira espiritual, já transformou o seu coração de pedra. Você se maravilha com esse menino quando ele é pregado. Meus olhos viram a tua salvação. E é por isso que ele pode concluir: então agora pode me despedir em paz. Agora ele pode morrer em paz. O que me diz, gente, que você pode viver aí 100 anos da sua vida, mas se você viver 100 anos da sua vida sem contemplar quem Cristo é, você desperdiçou a sua existência. Você nunca pode dizer o que Simeão disse aqui: agora eu posso partir em paz. Mas se você viver 10 anos, e viver 10 anos contemplando a Cristo, do jeito que Ele é, veio a tua salvação, você pode ter a certeza que a sua existência teve aí o cumprimento e o propósito final dela. E aí você pode afirmar como Simeão: os meus olhos viram a tua salvação, agora eu posso morrer em paz. Quem pode morrer em paz se não ver em Jesus a sua salvação? O propósito da existência do homem só alcança o seu alvo quando nós contemplamos quem Cristo é, o nosso Salvador. Ele vai dizer que essa salvação é um dom divino, que ele vai dizer: preparaste à vista de todos os povos. Salvação não é algo que o homem cria, o homem não alcança. Salvação é algo que Deus preparaste, é um dom divino. Do início ao fim, a nossa salvação é algo que Deus nos dá, e é a todos os povos. Não só a Israel, ele vai dizer, no verso 32 ele diz: é luz para a revelação aos gentios. Gentios e Israel. É claro que Jesus é o Salvador a todos os povos.
a todos os povos. Zacarias cantou que Deus visitou e redimiu o seu povo. Os anjos cantaram que haveria paz aos homens, mas Simeão agora é mais específico, é também aos gentios, é revelação também a eles. Então ele pode dizer, agora eu posso morrer em paz, porque meus olhos já contemplaram o Salvador. Ninguém pode dizer, eu posso morrer em paz, se não contemplar o seu Salvador. Depois ele vai trazer uma advertência nos versos 34 e 35. Primeiro ele vai dizer que Jesus causaria queda e surgimento de muitos. Em outras palavras, você não pode ser indiferente com a pessoa de Jesus. Se você não tiver fé em Cristo Jesus, queda. Se você tiver fé em Cristo Jesus, exaltação, salvação. É isso que ele está falando. Jesus, não há indiferença com ele. Jesus causaria queda e surgimento de muitos. Não tem como ser indiferente com aquele que é a salvação do próprio Deus. Ele vai dizer que esse Jesus seria um sinal de contradição. Pessoas falariam contra ele, pessoas rejeitariam ele. Sinal de contradição é rejeição, negação. Mesmo essa luz dos gentios, essa glória de Israel seria rejeitada. E por último ele diz que uma espada atravessaria a vida de Maria. E nós sabemos que quando Maria olha para o filho dela crucificado, ela é atravessada com essa espada em sua alma. E o texto encerra aí para nós, contando agora a experiência ou a história de Ana. Bem rapidamente com vocês, já encerrando. Vai dizer o texto que ela era uma profetisa, provavelmente alguém que ensinava a palavra de Deus no templo. O texto também diz que ela era muito idosa, 84 anos de idade. Mas veja o anseio que Lucas diz dessa mulher. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Por quê? Verso 38. Porque ela esperava a redenção de Jerusalém. Diz o texto que quando ela viu o menino, ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Redenção aí é mais uma profecia do profeta Isaías, capítulo 52, verso 9. Cantem juntamente de alegria vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. Consolo e resgate. Consolo e redenção em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Consolo diz a respeito de cura, restauração da miséria que a vida causou. Esse povo estaria 70 anos no cativeiro quando Isaías profetizou. Tinham medo, culpa, solidão, e a promessa: haverá consolo para vocês. Redenção tem essa ideia do chifre da salvação, de vencer o inimigo, ser tomado da mão do inimigo, como Zacarias cantou. A boa notícia que nós aprendemos no texto de hoje é que tanto o consolo quanto a redenção estão em Cristo Jesus. Duas pessoas com uma resolução em vida: eu quero ver Cristo Jesus, eu quero ver o consolo, eu quero ver a redenção, e eles encontram isso na pessoa de Cristo Jesus. Talvez o seu ano de 2017 foi muito difícil. Talvez você chegue nesse final de ano um pouco dilacerado, com alguns traumas, com algumas cicatrizes que foram deixadas em você. E se você nessa manhã está procurando o Consolador, olhe para Jesus Cristo. Ele é aquele que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei consolo, eu vos darei descanso. Talvez você chegue nesse final de ano precisando sair do império das trevas, do poder do pecado. Você sabe que você precisa de conversão, você sabe que você precisa de uma operação, você precisa de redenção. Ana encontrou a redenção no menino Jesus, e Simeão encontrou o consolo no menino Jesus. Se nós podemos ter ou precisamos ter uma resolução na nossa vida, não só para 2018, que seja essa a nossa resolução: contemplar em Cristo Jesus o nosso consolo e a nossa redenção. E nós nunca seremos decepcionados nesse caminho. Olhem para Jesus. Vejam Jesus nessa manhã. Contemplem a salvação divina. Sejam consolados e sejam redimidos por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que seja assim o nosso ano de 2018. Vamos orar.
Ó soberano, louvado seja o Senhor pela salvação que preparaste. Louvado seja o teu divino propósito, plano bendito de salvação a todos os povos. Louvado seja o Senhor por ter preparado e enviado o teu Filho Jesus. Louvado seja o Espírito Santo por ter ministrado os nossos corações e tirado a venda dos nossos olhos, para que nós pudéssemos contemplar em Jesus Cristo a tua salvação, ó soberano. Louvado seja a pessoa do Espírito Santo, porque assim como Simeão foi movido ao templo por essa ação soberana, nós também estamos aqui no templo hoje, vislumbrando a pessoa de Jesus. Louvado seja Jesus Cristo, porque Ele é o consolo de Israel, porque Ele é a redenção de Jerusalém. Em Ti, Jesus, descansamos eternamente, e em Ti somos seguros. O Senhor é nosso chifre da salvação, o Senhor é o poder da salvação de Deus, que nos resgatou dos nossos inimigos, e temos agora consolo e segurança no Senhor. Louvado seja o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nessa manhã. Senhor, se pessoas estão aqui nessa manhã e ainda não contemplam Cristo, Espírito Santo, o Senhor moveu no coração desse homem simples. Faça a cirurgia necessária nas pessoas que estão aqui nessa manhã. Tire as escamas dos olhos, amolece os corações. Que todos aqui possam sair com a fé na salvação que Deus preparou, amando e se maravilhando com a pessoa de Jesus. Ao Consolador e ao Redentor de Israel, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Feliz dia de Jesus.